Muito bom dia, feliz sábado a todos. Todos sejam bem-vindos à Comunidade Adventista Progresso. Cidade de Belo Horizonte, você que nos assiste, nos acompanha via internet, que bom estar com você. Estamos iniciando hoje uma série de 3 pregações que tem como o ponto principal o amor de Deus, o amor mais forte do que a morte. E para tanto, nossa comunidade ela tem alguns eventos que acontecem que você precisa ser lembrado e você precisa estar presente. No sábado que vem, no Colégio Adventista de Belo Horizonte, às 19 horas, nós teremos uma cantata beneficente em favor de um jovem da nossa comunidade que está enfrentando uma doença das mais graves e ele precisa de um tratamento muito caro. Então, um grupo de amigos se reuniu e eles estarão, Moisés, ele está aí, e um grupo de amigos se reuniu e vão fazer essa cantata, vão cobrar um ingresso e esse ingresso vai ser revertido para o tratamento do Moisés. Você poderá procurar o ingresso com o Vitor da produção, que ele poderá encaminhar a você em suas mãos essa entrada. Gostaríamos de lembrar também que hoje às 15 horas nós teremos começaremos um seminário de profecias bíblicas, Apocalipse. 15 horas hoje, numa das salas dos discipulados aqui embaixo da nave da igreja. Então, às 15 horas você não pode faltar. Mas às 16 horas você não pode faltar mesmo, porque hoje começa o primeiro batismo da primavera. Sábado que vem é o segundo batismo da primavera e no dia 27 é o terceiro batismo da primavera. Vamos batizar mais de 20 pessoas, então dividimos com a graça de Deus, não é? Amém? E opa! O raciocínio está mais rápido que a boca, né? Que a língua. E dividimos em 3 eventos especiais, para que possamos ter uma boa qualidade, você possa vir, trazer seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. E hoje à tarde teremos então essa festa, inaugurando o batismo da primavera às 16 horas. Não falte, é muito importante que você esteja aqui conosco. Muito bem. Você já imaginou se Deus estivesse perdido? Como assim perdido? Deus estivesse perdido além do nosso alcance, além daquilo que nós pudéssemos conhecê-lo, além daquilo que eu e você pudéssemos imaginar, sentir, ter, receber. No passado, para algumas pessoas, Deus pareceu tão perdido que eles escreveram que Deus havia morrido. No entanto, a palavra de Deus nos diz algo bem diferente. Certa vez um jovem escreveu ao seu líder espiritual e escreveu da seguinte forma: por favor, ensine-nos como conhecer a Deus e ao seu amor. Somos bebês espirituais, precisamos de Jesus, ansiamos conhecê-lo. Nossa maior necessidade é conhecer a Deus. Pode mostrar-nos como encontrá-lo? E o preocupante deste pedido, embora seja muito positivo, mostra a necessidade de alguém que está sendo muito sincero, é que existem pessoas que mesmo que estão habituadas até a frequentar uma comunidade religiosa ou têm a sua fé pessoal, ainda não conheceram verdadeiramente o amor de Deus. Eles não conseguem encontrá-lo. Eles ficam com uma grande interrogação no coração: onde está Deus? O que Deus pensa a meu respeito? O que Ele pode fazer por mim? Durante esses 3 sábados estaremos conversando a esse respeito. O amor incondicional de Deus, o perdão condicional de Deus e a segurança tridimensional em Deus. Hoje, o amor incondicional. Certa vez, alguém escreveu no seu desespero, e aí você pega o seu guia de mensagem aí dentro do seu boletim, e você poderá completar a frase aí, número 1. Alguém escreveu: suponho que Deus nem mesmo sabe o meu endereço.
O vazio dessa pessoa era tão grande que ela sentia que como se Deus não tivesse mais acesso à vida dela. Como se ela morasse tão longe que nem Deus sabia onde era. Interessante que muitos personagens bíblicos também assim se sentiram. Jó, ele escreveu o seguinte: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar Deus. Amós, no capítulo 8, no verso 12, fala de um grupo de pessoas correndo de mar a mar, do norte para o oriente, procurando a palavra do Senhor, e não sendo capaz de encontrá-la. Isso é preocupante. Isso chega a ser desesperador. No entanto, não precisa ser assim. Jesus afirma que se nós buscarmos o descanso para a nossa alma, Ele dará descanso para a nossa alma. Deus promete que quando o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos, porque Ele não está longe de cada um de nós. Lembro-me de histórias, ou pelo menos 3 histórias que eu quero recapitular aqui com vocês nesta manhã. Jesus estava ali cercado dos publicanos. Os publicanos eram os funcionários públicos, e funcionário público naquela época era sinônimo de pecador, porque ele trabalhava para um governo imperialista romano, cobrava impostos do seu povo para entregar ao imperador romano, e eles ainda no meio do caminho, alguns coletores de impostos pegavam uma parte para si. Ser publicano, ser funcionário público naquela época era sinônimo de pecador. Jesus estava envolto de pecadores, de publicanos, pessoas que se aglomeravam em volta dele, e os doutores da lei que ficavam um pouco mais distantes, mas observavam à distância, murmuravam e diziam: este recebe pecadores, e pior, come com eles. O ato de repartir uma refeição no Oriente é um ato de aceitação, de amizade, de carinho e de amor. Almoçar juntos, repartir um lanche, significa proximidade. Jesus era tão próximo dos chamados pecadores publicanos, daqueles desprezados pelos religiosos, que os próprios religiosos começaram a desprezar também a Jesus. No entanto, complete aí, Jesus respondeu com a sua vida que Deus está buscando as pessoas. A grande verdade é que Deus nos está procurando e que seus esforços superam nossas tentativas para encontrá-lo. Nessa tríplice história que você encontra, abra sua Bíblia agora, por favor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós encontramos 3 pequenas grandes histórias, 3 parábolas, nas quais Deus, através de Jesus Cristo, mostra o seu amor por nós, com coisas cotidianas, comuns, até simples, banais até. Ele mostra através da simplicidade o seu incomparável amor. A primeira história nós encontramos aí em Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. Um pastor possuía 100 ovelhas, e ele contava as suas ovelhas, até que uma desapareceu, até que uma sumiu. Em algum lugar no deserto, a ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. Estava desamparada, sozinha, e continuaria vagando até morrer, se não fosse a atitude daquele pastor em buscar a ovelha que se perdeu. Mesmo conhecendo a sua própria situação, a ovelha, sabendo que estava perdida, sabendo que no deserto iria encontrar a morte, ela sabia que tinha alguém que olhava por ela. E esse pastor, desafiando todo o bom senso, larga 99% do seu lucro, do seu capital investido, e ele sai atrás de 1%. Uma ovelha. Interessante. Jesus, ele tinha algumas lições para nos ensinar. Jesus, ele mostrava que um único pecador é importante, ou única pessoa é importante aos olhos de Deus.
E quando o pastor volta, ele diz: alegrai-vos, vamos ficar felizes, vamos fazer uma festa, achei a minha ovelha perdida. Guia de mensagem número 3. Jesus deixou claro que a salvação não vem por buscarmos a Deus, mas da nossa reação, complete, reação à busca de Deus por nós. Nós precisamos saber, como a ovelha, que estamos perdidos. Precisamos reconhecer que muitas vezes não sabemos como voltar. Mas também precisamos saber que Ele nos procura, que Ele nos busca, que Ele nos acha, que Ele sabe exatamente onde você está e como você está se sentindo agora, nesse momento. Mas como eu posso saber em termos práticos que Deus tem me procurado? Certa vez eu li uma frase muito interessante que diz o seguinte: para onde você vai quando você já tem tudo e ainda te falta alguma coisa? Naturalmente, essa é uma frase que as pessoas um pouco mais abastadas podem ter esse sentimento. Mas na realidade, para onde você vai quando você tem todo o conforto que a vida lhe oferece, mas ainda existe um vazio no seu coração? Ainda existe alguma coisa que ainda te falta. O Espírito de Deus, Ele busca constantemente, nos inquietando, nos incomodando, para que nós voltemos. O Espírito de Deus, Ele nos dá sentimentos. Sentimentos que nos incomodam quando nós reconhecemos que estamos nos lugares errados, ou no lugar errado, com as pessoas ou a pessoa errada, fazendo aquilo que é errado. E aí nós sentimos que o Espírito de Deus começa a nos chamar, porque estamos nos ambientes que não deveríamos estar. Estamos nos envolvendo em bebidas, cigarro, drogas, sexo ilícito. Podemos citar mais uma situação, pelo menos. É quando algo terrível acontece, uma doença se abate sobre você, cai sobre você. Ou um acidente acontece e você sobrevive. E depois dessa doença você é curado, de alguma forma você é transformado. E tudo aquilo que poderia ser uma desgraça transforma-se numa grande bênção. Deus tem novos propósitos para você. Guia de mensagem número 4. Através desses 3 exemplos, nós podemos ver que sempre o Espírito de Deus está nos incomodando, nos buscando, assim como incomodou, assim como colocou a caminho aquele pastor para buscar a ovelha perdida. Essa parábola é para você? Você é a ovelha perdida? Você tem se afastado dos caminhos do Senhor? Você não tem vivido à altura do conhecimento que você tem, do privilégio que você tem? Você tem abandonado? Você está inquieto, perturbado? O Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor está trabalhando em você. O Espírito do Senhor está incomodando você. A segunda parábola nós encontramos ainda no capítulo 15, do verso 8 a 10. Acerca de uma mulher que possuía 10 moedas de prata. E uma noite ela descobriu que das 10 faltava uma dracma. Uma dracma era uma moeda de prata que tinha praticamente o mesmo valor de um denário romano. E um denário era o pagamento por um dia de trabalho. 10 moedas, 10 dias de trabalho. E ela havia perdido, diante da carestia toda e da pobreza em que vivia, você tem 10, perde uma, é uma perca considerável. E ela passa a procurar dentro de casa, mas as casas dos mais pobres eram praticamente um cubículo, um quartinho, sem janela, somente com uma porta. Durante o dia entrava claridade pela porta, mas durante a noite era um breu total. Assim, quando caiu e aquela terra, o chão era de chão batido, terra batida, mais palha, mais poeira, mais as coisas pessoais, as roupas, peles, eu não sei o que mais, cântaros e vasos. Imagine achar uma moeda ali. Mas essa mulher, ela agora acende a sua candeia, remete à sua casa, se ajoelha,
passa a mão por tudo aquilo, meio que tateando como um cego, procurando aquela dracma perdida. É interessante que agora Jesus, ele representa o cuidado de Deus com uma mulher. Na primeira parábola ele coloca um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas era uma das profissões mais baixas e mais desprezadas da época. Você não tinha o que fazer, vai cuidar daquelas ovelhas. E as mulheres não tinham voto. As mulheres não contavam no quórum para se ter um culto. Tem que ter um minyan. O minyan são 10 homens. Se tiver 50 mulheres e 8 homens, não tem reza. Até hoje, no ambiente judaico ortodoxo, é assim. As mulheres não eram contadas, não eram consideradas. E agora Jesus vem, coloca um proletário, um pastor de ovelhas, e coloca uma mulher. Ambos para representar a Deus, o cuidado de Deus. Enquanto a ovelha sabia que estava perdida, a dracma, a moeda, não sabia que estava perdida. Enquanto a ovelha havia se afastado do redil para as montanhas, e o lobo, a fera, o leão, o leopardo ia devorá-la, a moeda havia sido perdida dentro de casa, aqui dentro. Estava em casa, mas estava perdida. Estava em casa, mas não sabia onde estava. Estava em casa, eram 10, e ela estava separada das 10, excluída da comunhão das 10. Ela estava perdida aqui dentro. Enquanto a ovelha perdida representam aqueles que se aventuram aí pelo mundo, e se perdem, e se afastam, e se envolvem, e saiba que ninguém se afasta de Cristo ou de Deus de uma vez, hoje está firme, amanhã está fraco, hoje está com Cristo, amanhã está no mundo. Não, ele começa a abrir concessões, ele começa a abrir exceções, ele começa a buscar meios para satisfazer os desejos do próprio coração, que muitas vezes não são os melhores desejos. E até que um dia o pecado se avoluma tanto que ele cria coragem e diz assim: não me chame mais para estar na igreja, não oro mais, não leio mais a Bíblia, não busco mais o Senhor, mas eu creio nele. Lógico, porque sempre quem está se afastando procura se justificar ou amenizar a sua consciência, dizendo que tem um sentimento religioso, melhor, dizendo que tem uma fé religiosa, que é apenas um sentimento, mas está perdida como a ovelha. A dracma representa aquelas pessoas que estão na igreja. Mas como saber que o Espírito está falando comigo? Como saber se eu sou uma dracma perdida? Jesus, guia de mensagem número 5. Jesus novamente ressaltou o fato de que o valor de uma alma jamais pode ser subestimado aos olhos do céu. O valor de uma pessoa nunca é subestimado, desprezado, esquecido. Não importa o sentimento que você tenha, porque às vezes nós nos sentimos assim, mas Deus não pensa assim a seu respeito. Esta parábola e os ensinamentos de Cristo nos provam. Será que temos dracmas perdidas dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade de fé? Como saber se somos uma dracma perdida? Já aconteceu de você estar tão acostumado aos serviços da igreja, estar tão acostumado em ouvir a respeito da Bíblia, estar tão acostumado a respeito de Jesus, estar tão acostumado que alguém fale alguma coisa, que alguém cante alguma coisa, que alguém peça para você levantar a mão ou ficar em pé, que você já nem ouve mais, você já nem atende mais, você já nem se sente mais tocado por tudo aquilo que você vê aqui dentro. Embora você possa não crer tanto em Deus quanto antes, o incrível é que Deus ainda crê em você. Deus ainda crê em você, porque Ele te busca, Ele te incomoda, Ele diz: acorda filho, acorda filha. Qual é a temperatura da sua vida espiritual? Qual é o nível de aquecimento que você está? Se existisse um termômetro para medir a fé, qual seria a sua temperatura? Gelada? Morna? Quente? Você já percebeu que a sua vida está esfriando?
E aqueles pecados que outrora eram tão repugnantes, de repente já não são tão repugnantes assim. Você não pratica muitos dos mandamentos de Deus porque você pode perder dinheiro, e afinal de contas eu não posso perder dinheiro, mesmo que eu sacrifique os meus princípios. Você já fez isso? Ou está fazendo isso? Colocando no altar da satisfação pessoal o mandamento do Senhor para poder ficar um pouco mais sossegado financeiramente? Você vive fazendo coisas que sabe que são erradas, e você não se sente exatamente nem lá no mundo, e nem completamente aqui dentro. Você não está nem muito no céu, nem muito no inferno, você está no meio termo, acomodado, tranquilo, mas uma tranquilidade que incomoda, que não satisfaz. Sabe, o Espírito Santo ele guia toda a verdade, e se você é uma dracma perdida, essa parábola é para você. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32. Aqui nos conta a respeito de um filho ingrato, que virou as costas para o seu pai. Ele tinha todo o conforto em casa, mas ele deliberadamente retirou-se, ajuntou nos seus bolsos, no seu alforge, as riquezas que ele poderia ajuntar. Levou consigo as suas propriedades particulares e os seus sonhos de curtir a vida, viver a juventude, buscar os prazeres que lá em casa eu não posso. Planejou, insistiu e escolheu esquecer-se do pai. Ele escolheu esquecer sua família. Por algum tempo ele pareceu até feliz. Os planos estavam indo bem. Ele havia agora conseguido novos amigos, e a curtição, as baladas, o som, o sexo, as bebidas, as amizades, estava tudo bombando, e ele falou: nossa, é agora, estou vivendo, sou jovem, quero viver, quero ser feliz. Até que um dia, o dinheiro acabou, os amigos se foram, o coração apertado, o estômago vazio, a roupa rasgada, cheirando mal, vivendo agora num chiqueiro, alimentando os porcos, tão faminto que, olhando a comida dos porcos, ele falou: tem que comer isso também. Que situação! Talvez tenhamos aqui alguns filhos ou filhas pródigos, mas como saber? Esse jovem, ele chegou a um ponto tão baixo na existência dele, que um dia ele disse: olha, vou me levantar e irei até meu pai. E ele foi. Agora, como saber que você tem agido, ou se você tem agido como filho pródigo? Você já se perguntou se existe perdão para pecado insistente? Será que existe perdão para aquele pecado que você escolhe fazer? Nós escolhemos fazer. Sabe aquele pecado planejado? É aquele que a gente planeja, coloca o mapa e executa passo a passo. Será que existe perdão para tal pecado? Se isso te incomoda, é porque o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração. Você tem planejado se perder? Há dois caminhos sempre. Algumas pessoas planejam se perder, planejam viver nos prazeres que o pecado traz, e ele sempre traz algum prazer, alguma satisfação, embora o preço que ele cobre depois é muito alto, com insatisfação. É como a droga, dá um prazer, mas ele te cobra mais doses, e aí você entra num sistema de dependência química, emocional, espiritual. Deus perdoa aqueles que planejam se perder? O Espírito Santo incomoda. Alguém pode ir longe demais e achar que não tem mais como voltar? Alguém pode errar tanto, e de novo, naquele mesmo, novamente, e novamente, e novamente, planeja errar, e erra, e gosta do que está errado, mas ao mesmo tempo se incomoda, se entristece, se acha indigno,
se acha sujo ou suja. Assim, o filho pródigo era viciado no pecado. Considerava-se totalmente perdido. Vivia abaixo da sua condição de humano. Se igualava a um porco. Mas ele voltou. O Espírito Santo liberta. Esta parábola nos indica que, mesmo que saibamos nosso caminho de volta, mesmo que estejamos curtindo lá, essa parábola nos mostra que o pai sempre estava com o seu binóculo, olhando na direção. Onde está meu filho? Onde está minha filha? Onde que ele está? O pai sempre anelando a volta do filho e da filha. E quando ele avista o filho, a Bíblia diz que o pai agora sai correndo para encontrar o filho. O mesmo cara que havia pego a sua herança adiantada, nem esperou o pai morrer. Quando o pai falou assim: filho, não vai. Ele falou: eu vou. Filho, não faz. Ele falou: eu faço. Filho, você tem tudo aqui, mas eu quero lá fora, porque eu quero curtir, porque eu quero, eu gosto, é aquilo que eu busco, e aqui eu sou infeliz. Mesmo tendo partido o coração do pai, mesmo o pai tendo chorado, quem sabe, muitas vezes escondido, para ninguém ver. Mesmo assim, o pai diariamente aguardava o retorno do filho. Nestas 3 ilustrações, Jesus demonstra a bondade e o amor divinos. Cada um de nós pode ter se encaixado em uma ou, de repente, em mais dessas 3 categorias. Podemos saber que estamos perdidos e, contudo, não perceber o caminho de volta. Podemos nem mesmo saber que estamos perdidos. Ou podemos deliberadamente escolher estar perdidos, mesmo sabendo o caminho de volta. Estas 3 parábolas nos ensinam que todos somos valiosos. Todos. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa se você está aqui, mas não está aqui. Deus se ocupa com você. Aliás, buscar a você é a ocupação de Deus. Este é o plano da salvação. Deus não é um ser evasivo. Complete aí. Ele não está brincando de esconde-esconde, enquanto o destino eterno, o seu destino eterno, pende na balança. Ele não está procurando nos evitar. Pelo contrário, nós servimos a um Deus que nunca, escreva, nunca nos deixa vagueando e sozinhos, quer saibamos que estamos perdidos, quer não, quer conheçamos o caminho de volta ou não. Mesmo lá, naquela hora, Ele está ali, olhando para você, não para te acusar, mas para te buscar, para te perdoar. Ele fica com você mesmo quando você não percebe. E isso é maravilhoso. Você veio aqui nesta manhã, neste culto, nesta comunidade, para ouvir esta palavra. Para que saia daqui incomodado, chateado consigo mesmo. E dizer assim: quem contou para o pastor? Me contaram mesmo. É para você. E é para mim também. Porque eu olho no espelho e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu também me encaixo aqui. No entanto, temos uma boa notícia, um evangelho, uma boa nova. Você sente falta de Deus mais profundamente, porque Deus te procurou primeiro. E isso é bom. Você sente falta de Deus mais profundamente, porque Ele está sentindo falta de você, está te incomodando, tocando a sua consciência. Nós sentimos falta dele porque ele nos amou primeiro, isso é maravilhoso. E lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 38 a 39, diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar, ou melhor, poderá separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Por isso, amor incondicional. Deus está sempre procurando você. Adão fugiu, quando pecou e Deus se aproximou, ele se escondeu atrás de uma moita. Jacó, agora com consciência culpada, fugindo do irmão, pensando que Deus não ia perdoá-lo também, quem sabe, porque ele havia traído, agido sorrateiramente. Ele dorme, põe a cabeça numa pedra e ele vê uma escada onde os anjos sobem e descem, não é? E ele colocou o nome naquele lugar de Betel, casa de Deus. E para espanto dele, ele fugindo, sabia ou ficou sabendo que Deus estava com ele. Jonas também fugiu de Deus, e Deus o encontrou dentro de um peixe, de um grande peixe. Paulo de Tarso também perseguia a igreja, fazia o que era mal, e teve um encontro com o Senhor. Sabe, muitas vezes é difícil fugir de Deus, é difícil fugir de Deus, mas com frequência nós tentamos fugir, com frequência nós queremos uma religião do self-service, do faça você mesmo, cumpra o que você acha, escute o que você quer, assimile o que você concorda, o que você não concorda, não assimile. E assim você vai vivendo embalado numa ovelha perdida, de uma dracma, embalado longe de Deus. Você é a ovelha perdida? Você é a dracma perdida? Você é o filho pródigo? A Bíblia ensina que o Espírito Santo é aquele que convence, que toca, que guia a verdade. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é aquele que nos converte, nos mostra, nos incomoda. Mas ele não é aquele que nos desanima. É aquele que diz: filho, volta para casa. Abrimos então a série desse mês com esse grande convite a todos vocês, a todos nós, a todos que nos acompanham via internet. Volta para casa, se você for a ovelha perdida. Se você é a dracma perdida, por favor, busque o Senhor, porque Ele está te buscando. Acima de tudo, o Espírito Santo insiste com você. Acima de tudo, o Espírito Santo, Ele quer te dar um grande abraço na pessoa de Jesus Cristo. E se você tem o desejo de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me identifico muito com o filho pródigo. Ou alguém pode até reconhecer e dizer assim: Senhor, eu sou uma dracma perdida. Senhor, eu não sabia, mas eu sou uma ovelha perdida. Quem sabe? Mas o fato é que todos nós precisamos aceitar esse amor que nem a morte, e aqui tem um pensamento que diz assim: o coração de Deus anseia por seus filhos com amor mais forte do que a morte. Se você tem o desejo, e você se identifica, e essa palavra foi para você nesta manhã, para todos nós, eu convido você a ficar em pé, porque ninguém pode sair daqui sem uma decisão. Ninguém pode terminar de assistir esse vídeo na internet sem tomar uma decisão, a favor ou contra. Não existe mais ou menos. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, Senhor, ovelhas perdidas, dracmas perdidas, filhos e filhas pródigos. Aqui estamos nós, Senhor, precisando deste amor que é mais forte que a morte. Precisamos sentir esse amor, precisamos aceitar esse amor, precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor faça uma obra de transformação no nosso coração. Ó Deus, nos fortalece na fé, nos dá uma nova oportunidade, continua nos incomodando, mas por favor, nunca desista de nós.
Se alguém tem ido longe demais, ou se ainda amanhã ou daqui a pouco alguém for longe demais, por favor, não desista. Continua incomodando, continua tocando na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.